conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Aleluia. Boa noite, irmãos, boa noite, irmã, boa noite você que está ligado comigo através dessa live, você que está no nosso salão aqui, na Visconde de Itaboraí, 951, na Maralina, em Salvador, Bahia. Prazer imenso falar com vocês nessa noite. Que o Todo-Poderoso possa falar ao meu, ao seu, aos nossos corações, de maneira ímpar, de maneira viva, de maneira bem especial. Gostaria de antemão falar, antes de começarmos a orar, que sábado que vem, então, que o Maír está aí, eu quero falar com você, com a Ellen Paula, com a Iris, com a Maria Helena, falar com a Giovana, com o esposo dela, falar com a Aline Paula, falar com a Kellen Pamela, com o Neto, com o Gustavo, todos ali, para estar reunidos conosco no edifício Belvedere, lá no setor Bueno, lá na T15, no setor Bueno, às 17 horas, teremos uma ministração toda especial com vocês e para vocês, sábado, às 17 horas, ok? Lá em Goiânia, é claro. Vamos fechar os nossos olhos agora, vamos passar alguns instantes orando, falando com Deus, em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós estamos mais uma vez diante do Senhor e queremos te falar, ó Deus, da necessidade que nós temos de conhecer o Senhor, de conhecer os seus caminhos, de conhecer os seus projetos, os seus processos, de conhecer mais e mais a sua vontade. Senhor Jesus, que a mão do Senhor esteja sobre nós, guardando esta igreja, protegendo esta igreja, protegendo cada irmão, cada irmã que está agora nos assistindo. Pai Santo, aquelas pessoas que porventura não puderam estar conosco, que a mão do Senhor encontre cada um agora. Fala conosco nessa noite, ó Deus. Desperta o nosso espírito, desperta o nosso coração, desperta a nossa visão, desperta, meu Pai, o nosso interior para nos aproximarmos mais e mais do Senhor, porque cremos que essa é a sua vontade para nós. E eu te peço que a tua palavra seja revelada a cada um de nós agora, que os nossos ouvidos espirituais se abram agora, para que nós possamos ouvir, absorver, entender e praticar a tua palavra, porque é isso que nos aproxima mais e mais do Senhor. Por isso, fala conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, lá em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Quero dar o meu boa noite para Marcos Amilucci, Mara Santana, Eli Oliveira, Antônio Carlos, Miller Carvalho, Ailton Rodrigues, Raquel Carvalho, Vilmair, Eliana Santana, Giane Santos, Rafael Brito. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Mateus capítulo 25, versículo 14 em diante. Porque o reino dos céus, o reino de Deus, é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos, entregou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro ele deu 1 talento, cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Nessa noite eu quero falar ao seu coração, quero falar de maneira clara: não enterre os seus talentos. Não enterre
os talentos que Deus lhe deu, os talentos que Deus lhe concedeu. A palavra do Senhor diz aqui, no capítulo 25, versículo 14, que o reino dos céus, ou o reino de Deus, é como um homem que ele saiu partindo em viagem para fora da sua terra, e aquele homem tinha vários talentos, e ele pegou e fez algo, tomou a seguinte atitude. A Bíblia diz aqui no versículo 14 que ele chamou. Exatamente, a primeira coisa que ele fez foi chamar. Tudo começa com um chamado. Tudo começa com o desafio que ele faz a cada um quando nos chama. Nos chama para um propósito, nos chama para uma missão, nos chama para um trabalho, chama a cada um de nós para algo que ele quer que façamos com as nossas vidas, com a vida dos nossos familiares e com a vida ou na vida de outras pessoas. Então a Bíblia diz que ele chamou, mas ele chamou quem? A Bíblia diz que ele chamou os seus servos. Ele não chamou qualquer um, ou aquele que estava sem fazer nada, ou aquele que não significava nada, aquele que não tinha nenhuma possibilidade de ser usado. Mas a Bíblia diz que ele chamou aqueles que já eram servos, aqueles que de alguma maneira já o servia, já fazia da parte do rol daqueles que já de um jeito ou de outro presta algum serviço, já faz algum trabalho, já desenvolve algo para Deus, para o seu reino, algo que abençoa, assim como eu já disse, abençoa a sua casa e pode abençoar outras pessoas. Então, escuta, ele ser claro aqui, não é com aquela ovelha que está parada, aquela ovelha que está no banco, aquela ovelha que mal sabe cuidar de si mesma. Não, a Bíblia diz que ele chamou os seus servos. Quem é servo de Deus, levanta a mão e fala: eu sou um servo de Deus. Amém? Eu sou um servo de Deus. Então ele diz que é esse que ele chamou. E quando ele chamou o seu servo, aí ele fez algo. Olha o que está escrito aí no versículo 14 ainda. Ele chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens, ou seus talentos. Ele entregou de boa vontade, entregou de maneira clara, de maneira simples, e falou: olha, eu imagino o Todo-Poderoso reunindo com o Espírito Santo, reunindo com o Senhor Jesus e falando: está vendo aquela pessoa lá, aquele ungido? Eu vou chamá-lo. E aí Jesus pergunta: mas Pai, por que o Senhor vai chamar? Porque ele é o meu servo. Aí o Espírito Santo pergunta: tá, o Senhor vai chamá-lo e vai fazer o quê? Eu vou entregar nas suas mãos os meus bens e os meus talentos, para que eles negociem os meus dons, os meus bens e os meus talentos lá na terra, que ele possa desenvolver esses dons e talentos e usá-los lá na terra, junto com os outros servos, junto com os outros filhos. Aí o Espírito Santo falou: mas será que esse é o servo certo, Pai? E o Pai chega e diz: você não vê que ele já nos serve? Nós não podemos chamar aquele que não faz nada, aquele que não se dispôs, aquele que não disse: eis-me aqui ainda.
Mas nós estamos falando, eu estou falando, filho, com aqueles que eu já chamei, que já se dispuseram, que se auto-intitula servo de Deus. E é nas mãos desses que eu vou entregar os meus bens, vou entregar os meus dons, vou entregar os meus talentos. Eu imagino o Espírito Santo dizendo: eu acho que a sua ideia é boa, eu acho que é maravilhoso o projeto. Então olha o que a Bíblia Sagrada diz agora, versículo 15: quando o Senhor chamou, se apresentaram 3 servos, que simboliza todos os servos. E ele diz que a um, que é o primeiro servo, ele deu 5 talentos. Ao outro servo, ele deu 2 talentos. E a outro servo, ele deu 1 talento. É como se ele pegasse o primeiro servo e falou o seguinte: falou, olha, eu vou te dar 5 talentos. Você vai ser uma pessoa que prega, você vai ser uma pessoa que trabalha com aconselhamento, você vai ser uma pessoa que sabe trabalhar com jovens, que sabe trabalhar com adolescentes e que sabe trabalhar com casais. Vou te dar 5 talentos. Você vai trabalhar com adolescentes, vai trabalhar com casais, vai trabalhar com jovens, vai trabalhar com aconselhamento das mais diversas áreas, e você é um pregador da palavra. Então ele deu 5 talentos para essa pessoa. Aí ele chamou o outro e falou: olha, eu vou te dar 2 talentos. Vou te dar 2 talentos. Você vai cantar e você vai tocar o violão. São talentos. E a outra ele chamou e falou: você vai cuidar de crianças. Pronto. Olha o que a Bíblia Sagrada diz agora então. Que aquele Senhor que chamou os seus servos, entregou-lhe os seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outra ele deu 2, a outra ele deu 1. E a Bíblia Sagrada diz que ele deu 5, 2, 1, deu a cada um segundo a sua capacidade. Quando o Senhor deu 5 talentos para um, não era porque aquele primeiro, era mais importante. Não. Mas o Senhor deu 5 talentos para aquele homem, ou para aquela mulher, para aquele jovem, ou para aquele velho de mais idade. Não porque ele era especial, mas é porque na reunião entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os 3 chegaram à conclusão: esta é a capacidade deste servo. Ele é capaz de suportar a pressão com 5 talentos, é capaz de trabalhar 5 talentos, é capaz de trabalhar em 5 áreas, ele é capaz de desenvolver, de crescer, de avançar. A capacidade dele é de ser uma pessoa polivalente, ele consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, podemos dar 5 talentos para esse homem, para essa mulher? E o Espírito Santo, o Senhor Jesus falou: sim, Pai, pode. Ele é capacitado, ele consegue, ele dá conta. Aí ele chamou o segundo e deu 2 talentos para ele. Então ele é menos ungido que o primeiro, porque o primeiro recebeu 5. Ele é menos ungido porque ele recebeu 2. Ele é menos importante porque ele recebera 2? Não. Ele é tão importante quanto aquele que recebeu 5, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quando olharam para ele,
viu que a capacidade dele era de trabalhar com 2 talentos. A polivalência dele era para 2. E ele chamou o terceiro. E parecia então, ou parece que o terceiro é menos importante, é menos ungido, tem menos poder, tem menos graça. Não! Eles chegaram à conclusão: ele é capacitado para 1 talento. Mas o Senhor Jesus vai e pergunta: pai, mas é muito pouco. Ele falou: não, filho, no reino de Deus nada é pouco. Aquele que tem 5 talentos e desenvolve é muito importante, mas tem igual importância aquele que tem 2 talentos e desenvolve, mas tem a mesma importância aquele que tem 1 talento e desenvolve, porque na verdade, filho, a capacidade de cada um precisa ser respeitada. Filho, aprenda algo no reino de Deus. Não importa se o servo dá 1, ou seja, tem 1 talento e desenvolve ele bem. Se ele tem 2 talentos, ou desenvolve ele bem. Ou se ele tem 5 talentos, ou desenvolve ele bem. O que importa é que se eles desenvolverem bem, aquele que tem 5 desenvolve bem, aquele que tem 2 desenvolve bem, então tem 7 talentos sendo desenvolvido na terra a respeito do reino de Deus. E se tiver mais 1, teremos 8 talentos, 8 dons, 8 pessoas, ou seja, 8 áreas sendo trabalhadas no nosso reino. Mas para que o reino possa fluir, possa suprir as demandas, possa cumprir o projeto, os 8 talentos precisam ser igualmente desenvolvidos, porque todos são muito importantes. A pregação da palavra é super importante. Mas ela sozinha não dá conta do reino de Deus. A pregação da palavra precisa daquele que dirige o louvor e toca. A pregação da palavra, juntamente com a direção de louvor e o que toca, precisa daquele que trabalha o aconselhamento na igreja, precisa daquele que trabalha com casais, daquele que trabalha com adolescentes, que trabalha com jovens, que trabalha com crianças, faz um negócio. Aquele que é pregador sabe, está pregando o evangelho, ou aquele que é dirigindo o louvor, e os meninos estão correndo dentro da igreja. E por que eles estão correndo dentro da igreja? Porque aquele que tem 1 talento possivelmente não está fazendo o seu serviço, não está pondo o seu talento em prática, e por isso os meninos estão soltos. Mas se aquele que recebeu 1 talento, que é cuidar de criança, se ele funcionar, se ele fluir, as crianças estarão sentadas, tranquilas, até a hora em que elas podem ir para as salinhas. Mas olha a importância desse dom, desse talento. Mas a palavra diz algo aqui muito interessante. A Bíblia diz o seguinte: que quando aquele Senhor chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens, àquele que deu 5 talentos, 2, 1, segundo a sua capacidade, aí no versículo 15 ainda termina dizendo: no momento em que ele deu 5 talentos para o primeiro, deu 2 talentos para o segundo, deu 1 talento para o terceiro, segundo a capacidade de cada um, capacidade intelectual, capacidade mental, capacidade de visão, capacidade de eloquência nas palavras, de sabedoria, de inteligência, de entendimento, mas nenhum era mais importante que o outro. Mas a Bíblia Sagrada diz aqui que ele, logo após ter repartido os talentos, ele se ausentou logo e para longe.
Por que ele se ausentou logo para longe? Porque ele fez o que tinha que ser feito logo. No momento em que ele deu os 5 talentos, no momento em que ele deu os 2 talentos, no momento em que ele entregou 1 talento, segundo a capacidade, ele logo se ausenta e fica longe, ou seja, dando liberdade para que aquele servo possa desenvolver, trabalhar o seu dom e o seu talento. Ele não fica em cima, pressionando. Está trabalhando? Já orou hoje? Já buscou hoje? Já leu? Já fez? Voltou? Vai? Não vai? Não! O Deus Todo-Poderoso, Ele acredita nos seus servos. Ele acredita tanto que Ele dá o talento, segundo a capacidade, logo após Ele se ausenta e deixa esta pessoa trabalhar, segundo o entendimento dela, segundo a sabedoria, segundo a graça que lhe foi dada. É interessante que o apóstolo Paulo chega e fala: segundo a graça que me foi dada, eu lancei como prudente construtor os fundamentos. Lá em Coríntios está escrito isso. Então o Senhor encheu o apóstolo Paulo com o talento, e ele o quê? Segundo a graça, ele foi e fez o quê? Desenvolveu o seu talento. Então ele se ausenta e espera, dá um tempo, o tempo necessário. Tem pessoas que imediatamente, olha o que aconteceu aqui para você ver aqui, que interessante. Olha o que está escrito aqui. Versículo 5. Aliás, versículo 5, ó. Versículo 15. Lá em 16. Tendo ele partido, ele foi embora. Aquele que recebeu 5 talentos, imediatamente saiu para negociar com eles. Imediatamente pegou os seus dons e os seus talentos e começou o quê? A botá-los para fora. Com toda a fé, com toda a ousadia, com toda a graça. Ele não perdeu tempo. Ele disse: o que eu recebi de Deus, eu vou repartir imediatamente. Não posso perder tempo de jeito nenhum. E a Bíblia Sagrada diz que ele então teve foco, disciplina, trabalho, teve discernimento para ir nos lugares certos. E a Bíblia Sagrada diz que ele saiu para trabalhar, e logo aquele talento dele, que era 5, se multiplicou em mais 5. Agora ele tinha 10 talentos. Porque é isso que acontece. Quando eu recebo um talento que vem de Deus, e eu começo a exercer esse talento, e eu tenho foco, tenho disciplina, tenho trabalho, tenho unção, intrepidez, graça, esse talento dentro de mim cresce, ele se multiplica, ele dobra de tamanho, ele dobra a unção, dobra a vida, dobra o poder de Deus. E ele pegou os 5 o quê? E dobrou a unção que tinha. E a Bíblia Sagrada diz também aqui que aquele que tinha 2 talentos, que era capacitado para 2, pegou o seu talento imediatamente e saiu para trabalhar, saiu para executar, saiu para ministrar, saiu para fazer o que tinha que ser feito. E a Bíblia diz que ele dobrou também a unção que tinha, a vida que tinha, a graça que tinha, o poder que tinha. Ou seja, ele tinha 100% de aproveitamento. E é isso que Deus espera de nós. Lembre-se que esses dons e talentos não estão sendo dados para ovelhas simplesmente, mas estão sendo dados para os servos, que eles já viram que você é um servo, você é uma serva, eu sou um servo.
E ele acredita que uma vez que ele nos dá esse dom, que ele nos dá o talento, imediatamente nós vamos fazer o quê? Sair para trabalhar. Com foco, com ousadia, com determinação, com autodisciplina, sem desviar do processo, sem desviar do projeto. Ele espera que isso aconteça com cada um de nós. Mas a palavra de Deus diz que depois que passou bastante tempo, vários dias, meses, o Senhor veio para perguntar: o que você fez dos meus talentos? Olha o que a Bíblia Sagrada diz agora aí. Olha comigo, por favor. Versículo 19. Muito tempo depois, ou seja, esperou. O tempo de fazer a coisa fluir e acontecer. Veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, trouxe outros talentos e disse: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom, servo fiel. Sobre você foi fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Entra no gozo ou na alegria do seu Senhor. Quando o Senhor apareceu e chamou o servo para prestar conta, o primeiro imediatamente falou: Senhor, olha aqui, ó, o Senhor me deu 5, e eu fiz o quê? Multipliquei, dobrei 100%. Eu tenho 10 talentos agora. E a Bíblia chega e olha para aquele que é um servo chamado, capacitado, polivalente, que recebeu 5, mas segundo a capacidade que ele tinha foco, estou enfatizando, tinha foco, tinha ousadia, tinha determinação, autodisciplina e muito trabalho, e ele dobrou. E ele, quando apresenta, fala: eis aqui os 5 mais 5. E o Senhor chega para ele: eu olho para você que você não é um servo qualquer, porque você é um servo. Além de ser meu servo, você é bom e é fiel. Porque aquilo que eu dou na sua mão, que eu entrego na sua mão, não é desperdiçado, é levado a sério. Você tem fidelidade naquilo que eu lhe dei. Por isso eu lhe digo que você é um servo bom e fiel. E eu te digo, eu te dei apenas 5 talentos. Parecem ser poucos, mas os 5 talentos que eu lhe dei era segundo a sua capacidade. Mas eu quero lhe dizer: você, ó servo, foi fiel no pouco, nos 5 que eu lhe dei, sobre os muitos talentos eu te colocarei a partir de agora. Ou seja, aquele que é fiel no pouco, Deus coloca no muito. E aí ele chamou o segundo. E o segundo chegou e falou: Senhor, ouça, o Senhor olhou para mim e viu que a minha capacidade era de 2 talentos. E eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor confiou em mim. Eis aqui mais 2 talentos, estou te entregando 4. E o Senhor chega aqui então e diz para aquele servo, claramente, versículo 23: bem está, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre muito colocarei. Entra no gozo e na alegria do seu Senhor. Engraçado que ele não disse para o servo que tinha 5 talentos e dobrou para 10, não disse: servo muito bom e muito fiel. Não, ele chegou e falou: servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre muito te colocarei.
Aí ele pegou aquele que tinha 2 e chamou do mesmo jeito e falou: você é um servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Você foi fiel em 2, eu te coloco em 4. E daqui a pouco você pega e negocia os 4, eu te coloco para 8. Presta atenção. Porque para Deus o servo bom e fiel não é aquele que faz muito, mas é aquele que faz segundo a sua capacidade, desenvolvendo o talento que Deus lhe deu. Não importa para Deus se é 2, não importa se é 5. O 5 não é maior que 2 na regra. O 2 não é menor que 5 na regra de Deus. Porque na regra de Deus, os 5 são importantes, os 2 são importantes. 5 é servo bom e fiel. 2 é servo bom e fiel. Os 2 foram fiéis no pouco, os 2 serão colocados no muito, porque segundo a capacidade deles, eles dobraram, colocaram 100% naquilo que Deus lhes confiara. Mas depois que o Senhor chegou e falou: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Aí o Senhor chegou e falou: chama agora aquele que eu dei um talento só, segundo a capacidade dele. Olha o que a palavra de Deus diz agora. Preste atenção. Verso 24. Mas chegando também o que recebera um talento só, disse: Senhor, eu te conhecia, e eu sei que tu és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajunta aonde não espalhaste. Eu estava atemorizado, eu estava com medo, escondi na terra o teu talento, eis aqui o que é teu. Como é que é? Exatamente. Aquela pessoa que recebeu apenas um talento, Deus lhe confiou apenas uma coisa só, minúscula, pequena, segundo a capacidade dele, capacidade de inteligência, capacidade intelectual, capacidade de visão, capacidade de entendimento, capacidade de força, de poder, de graça. Não foi dado a qualquer um, foi dado a alguém que já era servo. Mas aquele servo chega para Deus, chega para o Senhor e fala: eu te conheço, eu sei que tu és um Deus severo, um Deus duro, punitivo, um Deus que semeia aonde, ou seja, que colhe aonde não semeou, que ceifa aonde não plantou. E quando eu olhei, eu divisei, que eu entendi que quem me deu esses talentos é um Deus carrasco assim, eu tive muito medo. Eu tive medo de não dar conta, eu tive medo de não conseguir cumprir a tarefa, eu tive medo de falhar, eu tive medo de ser julgado, eu tive medo de não ser aceito, eu tive medo que as pessoas não compreendessem, que as pessoas me criticassem, o que vão pensar de mim. E como eu estava com medo desses julgamentos todos, se iriam me aceitar ou não, eu peguei o meu talento e eu enterrei. Você acha que os 5, aquele que tinha 5 também não teve os mesmos medos que o que tinha 1? Você acha que aquele que tinha 2 talentos também não teve os mesmos medos? Os mesmos temores? De não serem aceitos? De não serem reconhecidos? O medo de ser criticado? O medo de falhar?
o medo de não dar conta. Só que a diferença é que os 5, mesmo com todos os seus medos, aquele que tinha 2, mesmo com seus temores, eles se levantaram e enfrentaram os seus temores e os seus medos. Eles se levantaram para romper os limites, para quebrar as barreiras, destruir os grilhões, e falou: ninguém vai impedir que eu simplesmente desenvolva os meus dons e os meus talentos. Você acha que aquele que tinha 5 e aquele que tinha 2 não foram atacados pelas trevas? Satanás não investiu contra eles, contra a sua casa, contra a sua família, para que eles parassem? Com toda certeza aconteceu, mas ele falou: escuta, ataque satânico, ataque maligno, ataque diabólico na minha vida é combustível. Quanto mais eu sou atacado, mais eu enfrento, mais eu me levanto, mais eu me posiciono até vencer em nome de Jesus. Mas aquele que tinha um talento, olha o que a Bíblia Sagrada diz dele, que o Senhor diz a respeito dele. Respondeu, porém, o seu Senhor: servo mau e negligente. Ou seja, você é um servo mau e, o pior, negligente, que não tem os cuidados necessários, que não tem o empenho necessário, que não tem o foco necessário, que não trabalha o quanto é necessário. Interessante que ele culpa Deus. Ele fala: olha, eu enterrei meus talentos, sabe por quê? Porque eu estava atemorizado, porque eu sei que o Senhor é nada mais, nada menos. Olha o que ele diz aqui. Ele chega e diz claramente: o Senhor é um homem duro, difícil de lidar. Ele culpa a Deus pela sua negligência. Quantas vezes nesses anos eu vi um punhado de servos de Deus enterrando os seus talentos, porque foram criticados, e eles culpam as pessoas que os criticam, que os criticaram ou que os criticou. Eu me lembro certa feita, tinha um casal na igreja, casados, claro, mas jovens, e eles foram colocados como os líderes dos jovens, e começaram então aquele casal de jovens a desenvolver um ótimo trabalho muito bom mesmo. Começou a dar frutos, começou a crescer, começou a avançar, tudo fluindo. Então Deus lhe deu um talento muito grande, muito especial, de cuidar de jovens, ele e a esposa. Aí eles fizeram um acampamento para levar os vários jovens. Aí chamamos, reunimos, faz as barracas, os lugares lá, tudo arrumado. E no meio daqueles jovens tinha um moço e uma moça. Eles estavam começando um relacionamento, flertando ainda, mas estavam naquela fase assim, tipo, encosta da choque. Aí a mãe daquela jovem, daquela moça, chegou para aquele líder jovem e falou o seguinte: falou: olha, eu estou deixando ela ir para o acampamento, mas você é responsável pela minha filha. Guarda minha filha, protege minha filha, não deixa que nada aconteça. O que ela estava dizendo? Ó, ela está flertando com um rapaz aí, e aquele rapaz, sei não, viu? Então guarda eles, protege.
Aí foi para o acampamento, e ele foi com aquilo na cabeça. Chegando lá, ele não dava sossego para o casalzinho. O casalzinho sempre queria dar um jeito de ficar sozinho para conversar, e ele falou: ô, vem para o meio da roda. Aí ia ficar, ô, não deixava eles um só minuto sozinho. Porque se deixasse, parecia que os dois iam pecar imediatamente. E ele ficou lá em cima mesmo, marcação certa. Porque cada vez que ele via aquele casal saindo, ele lembrava da mãe da garota falando: olha, guarda minha filha, protege minha filha. E aquilo foi cansando. Chegou um determinado momento, e era um acampamento de carnaval. Acampamento de carnaval é grande demais, é longo, são 5 dias. Lá no terceiro, chegando no 4º dia, a garota liga para a mãe e fala: mãe, vem me buscar. Mas por quê? Porque eu não aguento mais aqui não. Isso aqui é uma opressão terrível. Rapaz, o líder não solta do meu pé, não larga do meu pé, parecendo que eu sou qualquer um, parecendo que eu vou pecar, parecendo que eu vou simplesmente ter relações sexuais com aquele garoto. Deus me livre daquilo. Deus, e falou várias coisas para a mãe. E a mãe foi lá e buscou a menina e levou embora. E eu não sei o que a garota falou para a mãe. Eu só sei que a mãe, que pediu para ele que ele guardasse a filha dela, chegou para ele lá na igreja, chamou ele para ter uma conversa e falou: olha, quero te falar o seguinte, que você estava tratando a minha filha como se ela fosse uma mulher qualquer da rua, como se ela fosse uma prostituta, como se ela fosse uma vadia e tal, e descascou em cima daquele líder, daquele jovem líder. E ele estava apenas cumprindo aquilo que ela disse: não dê moleza para minha filha. Realmente, eu conhecia aquela menina, ela não era fácil, mas também a possibilidade de ter alguma coisa possivelmente não ia ter naquele lugar. Mas ele recebeu a ordem e ele executou. Mas a mãe pegou a fala da filha, que deve ter falado distorcido, e ao invés de ela fazer um julgamento correto, falou: minha filha, ela deveria ter dito: minha filha, aquele líder, aquele jovem líder, estava executando apenas aquilo que eu disse para ele que executasse, que ele guardasse, que ele te protegesse. Deus deu um talento para ele para cuidar de jovem, e eu pedi a ele que usasse o talento para proteger, para não deixar você fazer coisa errada. Ela deveria ter dito isso, deveria ter inclusive chegado para aquele jovem líder e falar: olha, Deus abençoe, obrigado que você guardou minha filha, obrigado que você protegeu, você excedeu um pouquinho na dose, estando em cima, mas o importante é que minha filha voltou sã e salva, e tranquila, e não aconteceu nada com ela. Mas ela não fez isso. Ela partiu para cima do jovem líder e simplesmente descascou, e humilhou ele. Você não sabe liderar, falta inteligência, falta sabedoria. E eu não estava presente nesse dia, gente, porque eles marcaram a reunião só entre eles. Passados uns 3 dias, eu encontro aquele jovem líder com a sua esposa, líder de jovens, ele abatido, desanimado. E eu perguntei o que foi, ele não disse. Passado mais ou menos uns 10 dias, ele veio para conversar e falou: bispo, eu quero entregar a liderança dos jovens. Eu falei: mas por quê? O que aconteceu? Ele contou a história, o ocorrido. Eu falei: não, mas você tem como resolver, vamos resolver esse negócio. Ele falou: como? Deixa que eu vou chamar a mãe. Chamei a mãe e falei com ela: quem foi que falou para o líder lá, para aquele jovem líder, que guardasse a filha? Foi eu. Quando ele estava lá o tempo inteiro e não deixando a sua filha ficar de um lado para o outro, principalmente à noite com aquele jovem, ele estava fazendo o quê? Cumprindo sua ordem. Não foi? Foi. Ele estava protegendo sua filha? Sim. E o que foi que você fez? Você partiu para cima dele, para humilhar ele, para magoar ele, para ferir ele, para criticar. E ele fez o que é certo. Só que agora ele está desanimado, ele está sem força, está sem vigor. E eu quero que você vá lá e conserte isso. E ela foi.
chegou lá para ele e falou: me perdoe, você estava certo, você estava cumprindo aquilo que foi determinado, mas já era tarde. Aquele jovem tinha um talento, que era cuidar de jovens. Mas na primeira vez que ele foi criticado, e que a pessoa que criticou pediu perdão a ele, a crítica mexeu tão profundamente com a autoestima dele, que foi para zero, foi lá para baixo, e gerou aquele sentimento de incapacidade, de que eu não sou chamado para isso, que eu não consigo, que eu não dou conta, que não tem jeito, que ele pegou e entregou a liderança dos jovens de maneira que ele não teve como remediar. E sabe o que mais dói no coração? Que isso já fazem alguns anos, e até hoje ele está no banco. Ele pegou o talento que Deus deu para ele, por causa das críticas daquela mãe insensata, mas que voltou à sensatez e pediu perdão, pediu desculpa. Ele pegou o talento que Deus lhe deu e enterrou. Olha que coisa horrível. Nisso o reino de Deus perdeu, porque ele pegou, recebeu um talento tão tremendo de Deus, mas a Bíblia diz que ele foi negligente ao permitir que as palavras daquela mãe insensata fosse mais forte que o chamado, fosse mais forte que o talento que Deus lhe deu, fosse mais forte que aquilo que Deus determinou para ele. Ô irmão, não importa qual a área da vida, tem mulheres que têm um talento nato para ser mãe, mas mexe vira você como mãe, criticada pelo marido, criticada pelo de fora e criticada até pelos próprios filhos. Mas você vai deixar de ser mãe? Dá vontade, mas não tem como parar. Quantos pais se esforçam para ser bom pai? Porque ser pai no dia de hoje é um talento tremendo. Mas a mãe critica, os filhos criticam, os outros criticam. Mas vai deixar de ser pai? Alguns desistem e não se importam mais. Outros estão no seu trabalho e lá no seu trabalho você é criticado. E aí você quer abandonar o seu trabalho, quer enterrar seu talento por causa de uma crítica, com medo das falhas, com medo dos erros. A Bíblia diz que ele pegou o seu talento e enterrou, e o Senhor falou: servo mau, negligente, você pega aquilo que eu te dou, segundo a sua capacidade, mas você resolveu, a determinação ela é sua, não foi por causa do diabo, não foi por causa do mundo, não foi por causa da igreja, não foi por causa dos pastores, não foi por causa das críticas, foi a sua determinação. Você decidiu enterrar o seu talento, você é responsável por isso. E ao invés de receber uma palavra de Deus dizendo: servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Olha o que a Bíblia Sagrada diz aqui, capítulo 25, versículo. Olha o que ele diz aqui, versículo 28. Tirai, pois, o talento desse aí, e dai ao que tem 10. Quando você pega um talento e enterra, Deus pega aquele talento e passa para outra pessoa, porque alguém vai ter que executar o serviço. Na empresa que você trabalha, é dado um talento para você, uma área para você desenvolver. Se você desenvolver, vai ser colocado outro no seu lugar. Em todas as áreas da vida é assim, mas alguém vai ter que executar o trabalho, vai ter que executar o serviço. Se você não fizer, se eu não fizer, outro vem e faz. É transferência de talento, transferência de dom. Olha o que a Bíblia Sagrada diz aqui ainda. Porque qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Sabe o que ele está dizendo aqui?
que aquele que tem dons, tem talentos para as coisas da vida, para desenvolver, para fazer o reino de Deus crescer, a esse, a cada dia lhe é dado. Mas aquele que é um servo mau, negligente, que enterra os seus talentos, até aquilo que ele tem de pouco vai ser tirado e dado para outro. Ele fica sem nada. E olha como termina a vida desse ser humano, dessa pessoa. Olha o versículo 30 aqui, ele diz: pega esse servo inútil, que pegou meus talentos e enterrou. Pega esse servo inútil e joga nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. A partir daquele instante, o indivíduo vive nas trevas, porque ele não tem força contra o poder das trevas, contra o poder do mal. Ele fica em trevas, porque ele pegou o talento dele, o talento que ele tinha para desenvolver, tinha o poder de Deus ali envolvido, tinha a unção de Deus, tinha a graça de Deus, tinha a vida de Deus, mas como ele pegou o talento e ele enterrou, a partir de agora, todos os ataques malignos contra a vida dele, ele não terá poder, não terá unção, não terá força. Por quê? Porque ele simplesmente, o poder e a unção é para desenvolver os talentos. Como ele enterrou, agora ele tem nada, e ele vive no meio das trevas, gente. Mas aqueles que estão aqui não são assim. Eu não faço parte daquele que só recebeu um talento. E eu acredito que você que está me ouvindo agora, você que está no salão e está me ouvindo também, você não é aquele que Deus só deu um talento. Você pode ser aquele que tem 2 ou 5 talentos, que vai sair dessa reunião hoje determinado: eu vou multiplicar os talentos que Deus me deu. Eu vou trabalhar com os dons e os talentos que o Senhor confiou a mim. Eu vou ter foco, determinação. Serei uma pessoa que vou trabalhar incansavelmente. Sou uma pessoa que está, olha, nem para a direita nem para a esquerda, firme no propósito, para fazer os dons e os talentos, a inteligência, a graça, a unção e o poder que Deus me deu, que isso venha a se multiplicar. Eu não vou enterrar, não vou deixar que os meus medos, que os meus temores, que são muito, me travem, me faça afundar, me faça enterrar o que Deus me deu. Não, pelo contrário, eu vou multiplicar, e o Senhor vai me dar em dobro, em nome de Jesus Cristo. Amém? Quantos querem isso? Faz um sinal com a sua mão mesmo na sua casa e fala: eu quero que Deus confie os talentos na minha mão, na minha vida, e eu vou negociá-los, e eles vão crescer em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé agora, por favor. Vamos ver quem está aqui. Marcos Amilucci, Mara Santana, Eli Oliveira, Antônio Carlos, Miller Carvalho, Ailton Rodrigues, Raquel Carvalho, Vilmair Mendes, Eliana Santana, Jeane Santos, Rafael Brito, Nivaldo Oliveira. Prazer, Nivaldo, Deus abençoe. Clênia Freitas, Clênia, sábado 5 horas aí em Goiânia, tá? No setor Goiânia. Vou mandar para você amanhã o endereço certinho, tá bom? Lá no setor Goiânia. Quero ver você lá, quero conhecer você, tá bom? Vamos lá. Patrícia Nascimento, Jaqueline Silva, Adriano Santos, Céia Guedes, José Nilson, Fernanda Fernandes, Maria Luísa Nascimento, Robson Vasques, vamos ver aqui, Valdirene Araújo, Júlia Jorge, Eliane Virgens, Patrícia Nascimento, já falei, né? Vamos ver aqui mais aqui. Eliane Santos Barbosa, Petilo, Edjane Mota, Manu Mota. Quem mais está aqui?
Eu vou multiplicar os meus talentos, disse a Manu. Eu vou multiplicar os meus talentos. Eu quero que Deus confie os talentos. Está confiando, viu? Então preste atenção. Querido, Deus confia em você. Todo-Poderoso confia em mim. Ele poderia confiar só nos anjos e mandar os anjos executar o trabalho na terra. Mas olha que glória, que graça, que confiança. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, confiou seus dons, seus talentos nas nossas mãos, para que nós possamos fazer o reino de Deus crescer, avançar e alcançar o terreno dos nossos inimigos e dos inimigos de Deus. Vamos orar juntos agora. Levantem suas mãos comigo e ore e fala: Senhor Jesus, nesta noite eu digo, o Senhor tem confiado nas minhas mãos dons e talentos. Eu não quero, ó Deus, e não vou te decepcionar. Fala: ó meu Deus, eu digo a ti agora, me leva, Senhor, a tomar posse dos dons, dos talentos. Aumenta a minha inteligência, a minha sabedoria, graça, a unção, o seu poder, para que eu pegue, ó Deus, os talentos e dobre, multiplique, que eu cresça 100%, que a minha capacidade de trabalhar para mim, para minha casa, para o seu reino, cresça 100%. Ó meu Deus, longe de mim enterrar os meus dons e os meus talentos. Jamais, ó Deus, eu quero ser chamado de servo inútil. Ó meu Deus, eu não quero que o Senhor me entregue às trevas. Muito pelo contrário, eu digo agora, levante suas mãos e fala: eu digo agora, em nome de Jesus, o Senhor vai se levantar, olhar para mim e vai dizer: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu te colocarei no muito. Mais uma vez, profetiza, fala: servo bom e fiel, porque você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. E é isso que Deus vai fazer com você e comigo, meu irmão, minha irmã. Deus vai nos colocar no muito, porque nós seremos fiel, ou seja, naquilo que Deus tem nos dado. Amém? Deus abençoe você. E eu quero orar ainda pela sua quinta, sexta, sábado e domingo. Lembrando que domingo nós teremos o culto pela manhã às 9 e também às 18 horas com a nossa live. Senhor, eu quero abençoar a quinta-feira de cada um. Aliás, começando por essa noite, que nós possamos deitar em paz e acordar em paz, porque o Senhor nos faz repousar seguro. Mas nos guarda na quinta-feira, nos guarda na sexta, nos guarda no sábado e no domingo. Cada dia, cada hora seremos guardados, seremos protegidos. Meu Pai, nos desperta para desenvolvermos os nossos dons e os nossos talentos, meu Pai. Que nós não possamos ficar esse final de semana enterrando os talentos, mas desenvolvendo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, que o Senhor nos leve em paz, em nome de Jesus. Amém e amém.